Vamos lá, pessoal, para mais uma correção, né? Agora a gente vai estar corrigindo as atividades a respeito de AVC isquêmico e hemorrágico, choque, né? Entre outras coisas que foram perguntadas na segunda atividade. A número 1, eu perguntei para vocês o seguinte: qual a diferença entre um AVC isquêmico de um hemorrágico do ponto de vista fisiopatológico? Vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos definir o que é um AVC, um AVE, um acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Existe ele de dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Hemorrágico, hemorragia, né, vem de sangramento, de extravasamento de sangue. Enquanto isquemia vem de falta de circulação, ausência de circulação de irrigação sanguínea em uma determinada região. No AVC isquêmico, hemorrágico, primeiro, que é o mais grave, tá? Geralmente o paciente tem uma taxa de morbimortalidade muito mais alta. O que é morbimortalidade? Morbidade, né? Diminui a qualidade de vida do paciente, causa sequelas. Mortalidade, né? A chance de morrer mesmo pela doença. Então, é aquele famoso que o pessoal antigo falava, né? Quando não mata, aleja, né? Pode não ficar sequela? Pode, mas geralmente os AVCs hemorrágicos são mais graves, tá? Causa edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, uma série de complicações que são muito graves. Então, o que é um AVC hemorrágico, então? É quando nós temos um vaso sanguíneo, tá, cerebral, que este se rompe e faz com que tenha uma hemorragia cerebral. Essa hemorragia, o sangue fora do vaso sanguíneo, ele é tóxico. No cérebro, então, ele é tóxico e ainda está sendo tóxico no tecido mais nobre que a gente tem no corpo, causando sequelas que são muitas das vezes até irreversíveis, né? Então, é um rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. E o AVC isquêmico, ele nada mais é do que a obstrução. Obstrução pode ser por placa de ateroma, né, de gordura, pode ser por coágulo, né, junção de plaquetas, pode ser por qualquer coisa que causa a obstrução de um determinado vaso sanguíneo que irriga parte do cérebro. Então também é muito grave, mas é um pouco menos grave do que o hemorrágico. Quais os principais sintomas apresentados por uma pessoa que está no processo de infarto agudo do miocárdio? Os sinais e sintomas são bem característicos, tá? Dor no peito, retroesternal, que a gente fala, irradiada para o braço esquerdo e para a mandíbula, esse é o clássico, tá? Pode apresentar leve confusão mental, pode apresentar taquicardia, pode apresentar pico hipertensivo, ou seja, pressão levantar, pode apresentar vômito, náusea, vertigem, tá? Tudo isso pode ser apresentado pelo paciente, mas o clássico é a dor retroesternal irradiada para braço esquerdo e mandíbula. Cuidado com o paciente que reclama de epigastralgia, ou seja, dor de estômago, porque o paciente pode confundir essas dores e chegar falando para você que está com epigastralgia e na verdade ele está infartando. É algo muito complicado e vocês vão ver muitas vezes o paciente, fica sabendo se o paciente foi no hospital, mandou ele para casa e chegou em casa e ele morreu porque estava infartando. Acontece muito o paciente chegar para a gente e falar que está com epigastralgia, às vezes a gente faz a medicação para melhorar o quadro do estômago, como o paciente fica quietinho quando ele está tomando medicação, ele pode falar para você, não, já estou bem melhor, estou tranquilo, vai para casa e morre em casa. Pode acontecer, já vi vários relatos desse tipo de coisa, então é muito complicado, tá? Então muito cuidado. Estado de choque, como você definiria? O estado de choque, pessoal, ele é um quadro caracterizado caracterizado por um quadro de hipotensão, tá? Ao qual é gerado devido a oh Jesus, fugiu a palavra, perdão. Ao qual ele é definido por uma falta de irrigação, fugiu a palavra agora, gente, tá? Mas é uma diminuição da irrigação de determinados tecidos, tá? Quando o corpo perde a capacidade de irrigar determinados tecidos, geralmente por conta de uma hipotensão, daí nós temos esse estado de choque. Tá? Então, o paciente ele apresenta uma hipotensão severa, ele pode apresentar confusão mental, ele pode apresentar, depende do tipo de choque, diversos quadros. Mas é basicamente essa dificuldade para irrigar determinados tecidos,
tá? Que pode ser por uma hemorragia, né? Não tem sangue suficiente para irrigar aquele tecido, pode ser, e consequentemente também a pressão cai, causa um quadro de hipotensão, pode ser por um choque séptico, tá? Que causa uma vasodilatação, os vasos ficam muito dilatados, não tem pressão suficiente para irrigar determinado tecido, tá? Então essa que é a característica principal no estado de choque, tá bom? Se eu não lembrar a palavra, eu vou morrer. Agora eu mando no grupo para vocês. Qual a diferença entre choque hemorrágico e cardiogênico? Então, o choque hemorrágico é um tipo de choque hipovolêmico, tá bom? É um tipo de choque hipovolêmico, pouco, volêmico, volemia, volume, tá? Então, pouco volume, no caso de hemorragia. Então, tem pouco sangue circulando no seu corpo. Geralmente acontece quando o paciente tem uma hemorragia interna ou externa grave, tá? E aqui a gente vai ter o choque hemorrágico, então ele é causado pela perca de sangue, que faz com que nós tenhamos uma quantidade diminuída de volume sanguíneo para circular no meu corpo, e esse volume sanguíneo não é suficiente para irrigar todos os meus tecidos, fazendo com que a minha pressão arterial caia e eu não tenha condições de levar oxigênio, levar glicose para todos os tecidos que é necessário no nosso corpo. Enquanto que o choque cardiogênico ele é causado não pela falta de volume, mas geralmente pela falta de força na contração do coração. O coração ele começa a contrair cada vez mais fraco. Acontece muito com o paciente, por exemplo, que tem chagas e se desenvolve a insuficiência cardíaca congestiva, famoso ECC, tá? Que o coração perde a força de contração e ele não contrai com força suficiente para esse sangue circular no meu corpo inteiro, causando um estado de choque cardiogênico. Pode acontecer por outros motivos também. Tá? Número 5. Como você definiria um infarto agudo do miocárdio fulminante? O infarto agudo do miocárdio, eu falei para vocês, né? Ele é um quadro caracterizado pela obstrução de uma coronária. O que é a coronária? São os vasos sanguíneos, as artérias que irrigam o próprio coração. Essas artérias que circulam o coração e são responsáveis por levar o sangue para a parede dos ventrículos e dos átrios, né? Elas podem entupir, né? Geralmente por placa de teroma ou coágulo, e faz com que pare de circular sangue naquela região, e aquela parte onde não está recebendo sangue no seu coração, ele vai morrer. Por quê? Porque não tem oxigênio, nem tem energia chegando para ele, nem glicose, tá? Então ele vai a óbito. Quando que o infarto fulminante acontece? Quando essa coronária que é obstruída, geralmente ela é de grande calibre. E isso faz com que o paciente tenha um quadro extremamente grave e rápido e de difícil reversão. Geralmente não reverte, né? O paciente vai a óbito. Número 6. Qual o tratamento medicamentoso indicado para o infarto agudo do miocárdio? Aqui, pessoal, nós temos que lembrar sempre, no infarto agudo do miocárdio, tem toda uma sequência de medicações que vão ser utilizadas. A gente vai usar algumas medicações trombolíticas, tá? Vai usar AS, clopidogrel, entre outras, tá? Que tem como função destruir o trombo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que pode ser por conta de um trombo? Forma um trombozinho com um agregado de plaqueta, né, coagulado, que entope um determinado vaso. Então a gente entra com vários anticoagulantes para destruir aquele trombo e voltar a ter um fluxo sanguíneo naquela região. Outra coisa que a gente entra com morfina, por quê? Porque o infarto causa muita dor. Tá? Então tem que entrar, eu também tenho que entrar com oxigênio. Lembra que tem um aluno que perguntou sobre oxigênio terapia? No infarto agudo do miocárdio é obrigado a entrar com oxigênio, tá? E seguir aquele protocolo, né? Todinho. Mas basicamente nós temos que entrar com analgesia e medicações antiagregantes plaquetários, tá? E oxigênio terapia, tá? Aí vai muito das medicações que a gente tem à disposição, tá? No nosso hospital. Como você definiria fratura exposta? Fratura é a descontinuidade de um tecido ósseo, né? Então eu tenho fratura quando eu tenho a descontinuidade de um tecido ósseo, né? Causado por uma série de fatores. Ela é exposta quando a fratura, o osso, quebra e rompe o tecido, né? Os tecidos da pele, tá? O osso rompeu o tecido da pele, eu já tenho uma fratura exposta nesse local, ok? Então a gente fica por aqui com esse segundo vídeo. Qualquer dúvida pode estar enviando lá, tá, pessoal? E vamos para a próxima, né? Mais uma atividade agora para vocês. Vamos lá.